Olá, o Clipe Eletrônico pela TV Câmara de São Paulo está no ar. A cada novo programa, sempre discutimos um assunto relevante para a sociedade e para o país. Hoje vamos abordar um tema que afeta todos nós, o futuro do emprego. Sabemos que a automação é um caminho sem volta. Cada vez mais empresas investem na tecnologia e para acompanhar a velocidade de tantas mudanças, o trabalhador precisa investir em estudo e aprimoramento. Em um país cujos índices de desemprego não param de aumentar, fica uma pergunta: qual será o futuro do trabalho? Vamos discutir o assunto com o professor, palestrante e escritor Edson Andrades, o professor de Logística da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Roberto Ramos de Moraes, e o professor da Faculdade de Computação e Informática, Vivaldo José Breternitz, também da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigado aí pela presença, eu queria agradecer a vocês. E eu queria começar esse primeiro bloco nomeando aí quais são as mudanças aí do futuro do trabalho, né? O que a gente vai ter de mudanças aí nos próximos anos, o que a gente já está vivenciando aí agora em 2018, que a gente tem que prestar atenção? Na minha opinião, inicialmente meus cumprimentos a todos, nós vivemos aqui no Brasil uma situação paradoxal. Como você disse, nós temos uma quantidade cada vez maior de desempregados e a gente vê na outra mão, no outro sentido, as empresas procurando e não conseguindo encontrar pessoal com qualificações. No Mackenzie, na Faculdade de Computação, eu sou responsável pelo relacionamento com empresas. E isso implica em ajudar a encontrar estágios, empregos para os nossos alunos. E o que nós vemos hoje é que nós somos continuamente procurados por empresas, procurando pessoas qualificadas, mais especificamente nessa área de computação e informática. E a gente simplesmente não encontra essas pessoas. Por quê, professor? Por vários motivos. O profissional deveria ter que ele não tem? O que a empresa espera? Não, o que nós temos muitas dificuldades é encontrar pessoal bem formado. Infelizmente, nós temos no mercado uma série de instituições de ensino que fraudam as expectativas dos seus alunos. A legislação permite que nós, por exemplo, tenhamos cursos de educação à distância, que é uma ideia excelente, uma ideia maravilhosa, desde que bem feita. E o que nós temos visto por aí é a gente simplesmente colocando textos em portais da internet e dizendo: este é um curso de graduação à distância. A pessoa dificilmente vai conseguir aprender qualquer coisa. Então, de novo, eles só vão engrossar essa legião de desempregados porque tiveram as suas expectativas fraudadas por escolas de nível ruim. As boas escolas não dão conta de formar a quantidade de profissionais que as empresas precisam. Esse é o problema quantitativo. Além desse perfil aí que o senhor está falando, quais são as mudanças aí que as pessoas devem se atentar aí agora em 2018 e se preparar para os próximos anos? A curto prazo, né, nós temos mudanças muito profundas que vão acontecer, né? A gente está vivendo um momento onde o conceito de indústria 4.0 está se consolidando, né? A indústria 4.0 é um conceito que nasceu na Alemanha em 2012, né, e que vem exatamente nesse sentido de estruturar as indústrias, né, com um grau maior de automação, mas, em paralelo, também formar pessoal capacitado para enfrentar essas mudanças que estão vindo, que são mudanças bastante radicais, né? Então, o que acontece dentro da Alemanha, né? Então, não é apenas a questão do empresariado chegar e, não, nós vamos automatizar, vamos aumentar a nossa competitividade, mas é uma discussão entre governo, empresariado, sociedade e academia, né? As instituições de ensino. Então, todo mundo está ali junto, definindo o que é isso, né? Então, é algo que para nós também ainda faz muita falta, né? Nós não estamos ainda discutindo esse assunto, né, com a seriedade, com a profundidade que deveria ser, né? Nós temos alguns pontos isolados, né? Nós temos, por exemplo, dentro do Ministério do Comércio, temos lá uma secretaria chamada Manufatura Avançada, que está trabalhando em cima disso, mas ainda é um movimento um tanto quanto incipiente, né? Precisamos fazer isso com uma velocidade muito maior, né? E só complementando o que o professor disse aqui, né, nós temos um outro problema ainda,
que é o analfabetismo, né? Ele está falando da má formação, mas nós ainda temos, né, segundo eu vi o último censo, nós temos 11 milhões de analfabetos nesse país, né? Então, se já temos dificuldade de inserir essas pessoas com alguma formação no mercado, né? Imagina essa população. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Esse é um dos grandes pontos, né? Então, é apenas o investimento em tecnologia, né? É importante, é óbvio, né? Mas é também o investimento no fator humano, né? Um investimento forte e extremamente sério. É isso que nós estamos precisando. Tá certo. Professor Edson, quais são as mudanças aí, essas mudanças na sua visão? Hoje eu até me surpreendo com essa perplexidade que a gente tem em relação a esse choque que é o desemprego, a falta de qualificação, enfim, e estamos vivendo tudo isso. Porque sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Sempre quando você muda de onda, né? Ou seja, na era agrícola, o caçador-coletor perdeu o emprego. Na era industrial, o camponês perde o emprego. Quer dizer, sempre tivemos isso, não é, acontecendo, só que agora eu acho que com mais veemência. Por quê? Em primeiro lugar, que nós temos 7 bilhões de pessoas nesse planeta. E né? Seremos 9 bilhões daqui a 30 anos. Isso. Teremos uma população só latino-americana e em 2035, 14% serão de pessoas com acima de 65 anos. Ou seja, nós temos o envelhecimento da população, temos um jovem que está com uma espécie, né, de demora na maturidade, de se encontrar no mercado, e por outro lado temos as empresas, as organizações ainda buscando ou desejando a qualificação pronta, sendo que a formação, não é? E o Brasil, a formação ela deve ser contínua, e o Brasil sempre foi um país que estimulou a ociosidade, o parar. Vou te explicar por quê. Assim, o nosso modelo, por exemplo, de empregatício, e agora estamos mudando um pouco isso, e eu vejo com muita simpatia essa reforma, enfim, ela sempre estimulou a ociosidade, ou seja, se você vê, por exemplo, você vai passando às vezes numa loja de rua, você vê ali 15 pessoas paradas, não é, sem produzir nada, aí olhando para quê? Olhando para o relógio, olhando para a rua, né? Assim que por quê? Vendo o tempo passar. Aí eu te pergunto, essa pessoa ela está ganhando para estar ali? Sim, mas ela está produzindo. E a gente sempre teve essa confusão, eu acho, na produção e na produtividade. Produtividade é o resultado. Produção é o que a gente é estimulado. Então, se produz muito, mas o resultado é pouco, é baixo. E aí vem esse choque. Por quê? As pessoas acabam tendo uma qualificação mediana, se não até nula, não é, para as novas ondas, e vai sobrar emprego lá na frente? Claro que vai. Acontece que emprego sempre voltado para quê? Para quem não acompanhar essa mudança, o emprego é manufatura, vai ser emprego braço. Mas não, né? Todo mundo quer o intelecto, né? Então a pessoa quer, não, eu tenho que me desenvolver para eu fazer menos força. Mas não vai ser assim, porque se você tem a mudança de onda, como a gente está tendo agora, a inteligência artificial, enfim, para que a máquina veio? Eu vejo assim, às vezes até contradigo algumas opiniões de pessoas, eu vejo com muita simpatia essa mudança toda. Por quê? Porque isso vai causar um choque também cultural, onde as habilidades futuras elas serão sociais e serão habilidades cognitivas e não mais só manufatura. Ou seja, nós vamos ter que nos mexer para ativar o pensar do jovem, que é o nosso futuro, e não mais só o fazer. Porque a gente ficou, né, por muito tempo, e até com essas deficiências que o professor falou, complementando aqui, a gente ficou adestrando muito tempo as pessoas, não é? E aí o que acontece? Quando você entra nessa coisa da manufatura, da mão de obra, como diria Ford, né, a mão de obra, não é a cabeça, não é o intelecto, a mão, a gente começa a ter dificuldade, porque hoje o que acontece? A mão de obra mesmo, quem está fazendo é a máquina. E aí o ser humano precisa fazer outras coisas que complementem isso. A gente foi considerar a população que está desempregada e a população que está no subemprego, né, na informalidade, e segundo dados aí do próprio IBGE, a gente tem 27 milhões de pessoas nessa situação no Brasil, né? O que precisa ser feito em termos de política governamental para fazer com que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho, para que elas se aprimorem, e aí, num primeiro momento, é preciso criar uma política em relação a isso? O que precisa ser feito? Muito poucas dessas pessoas voltarão ao mercado de trabalho de maneira sólida. Infelizmente, eu posso parecer pessimista, acho que até sou realmente um pouco pessimista, nós temos uma geração perdida. São pessoas
que não tiveram uma formação básica adequada, e nós continuamos nas nossas escolas, mais nos níveis iniciais, né? Aquilo que hoje se chama, se eu não me engano, ensino básico, né? Dando uma péssima formação como regra geral. Que é uma das principais falhas que a gente tem hoje no Eu Brasil, acho que é a principal. básica. Eu acho que é a principal. Então, essas pessoas não conseguirão voltar. Talvez alguma coisa como se fazia no Nordeste no passado, frentes de trabalho, você dá uma enxada para o sujeito tentar consertar uma estrada para ter uma justificativa de pagar ele alguma coisinha para que ele não morra de fome. Esse tipo de coisa não é mais viável se fazer. Então, eu sou, infelizmente, bastante pessimista aqui no Brasil. Nós temos uma geração perdida e nós temos que nos preocupar com quem vem vindo aí. Com as nossas crianças. O que vem vindo aí? Com as nossas crianças, né? E tentar mexer nesse ensino mais básico de forma a dar a eles uma qualificação adequada. Eu também sou professor num programa de mestrado da USP, certo? E assusta-me, né? No momento que nós temos a USP, uma universidade de elite, uma universidade tida como a melhor universidade do Brasil, nós recebemos um programa de mestrado com frequência pessoas que não são analfabetas, né? Mas a gente percebe evidentemente que tem problemas básicos de formação. O sujeito não consegue escrever adequadamente, o sujeito não consegue fazer um cálculo um pouquinho mais sofisticado, não consegue raciocinar, por exemplo, em termos de probabilidades, coisas dessa espécie. Então, isso é uma falha grave na educação básica. Isso né? é uma falha grave na educação básica. E não adianta você pegar um sujeito que é um analfabeto funcional, entre aspas, aí, e chegar e colocá-lo na melhor universidade do mundo. Ele não vai conseguir aprender nada, certo? Então, nós temos, na minha opinião, que voltar, nós, enquanto sociedade, temos que voltar os nossos esforços para a formação mais básica. E quem está aí, vamos ver o que é possível fazer para não deixar viver numa situação de miserabilidade. Tá certo, pessoal. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com o clipe eletrônico. Estamos de volta com o clipe eletrônico, hoje discutindo o futuro do trabalho no Brasil e no mundo. Com a gente aqui na bancada, o professor, palestrante e escritor Edson Andrades, o professor de logística da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Roberto Ramos de Moraes, e o professor da Faculdade de Computação e Informática, Vivaldo José Breternitz, também da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, pessoal, vamos falar nesse segundo bloco sobre as especificidades aí da indústria 4.0, da chamada quarta revolução industrial, né? O que a gente vai ter aí de mudanças e como que vai se comportar essa indústria, como que vão ser os empregos aí diante dessa quarta revolução? Bem, nessa questão da indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, né, quem gosta muito desse nome é o Schwab, né, lá do Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial. Primeiro, uma forte automação, então uma grande substituição da mão de obra industrial por equipamentos, né, que vão produzir, né, sem a necessidade ou com pouquíssima necessidade de intervenção humana, né? Então, a partir da programação, eles produzem aquilo que é necessário, né? E com uma gama muito maior, uma maior flexibilidade de produtos, de conformação, uma maior possibilidade de customizar, ou seja, de fazer alterações naquele produto de acordo com a necessidade do cliente. Isso vai fazer com que a indústria deixe de ser o empregador que é hoje, né? Isso já vem acontecendo nas últimas décadas, né? E isso vai se agravar, né? Entre aspas, no sentido que ela vai precisar de menos mão de obra ao longo do tempo. E essa mão de obra ela vai migrar, como aconteceu em revoluções industriais anteriores, né? O professor tinha falado ali no bloco anterior, né? O camponês, né, perde emprego, mas o camponês fez o quê? Ele migrou para a cidade, né? Foi trabalhar na indústria. E dessa vez o que vai acontecer? Dessa vez o que vai acontecer é o seguinte, né? Nós temos uma série de atividades que vão ainda surgir, outras que vão ser amplificadas, mas principalmente atividades que têm no seu bojo a questão da socialização, né, do contato humano, né, onde isso vai ser muito necessário. Então, essas atuações, né, elas vão aumentar, por exemplo, cuidadores de pessoas idosas, né? Então, que a gente vai ter um envelhecimento, muito forte, né? E nós precisamos de pessoas que
tenham essa empatia, né, e esse trato para cuidar delas, né? Atendimentos pessoais, né, no sentido de saúde, mais específicos, né, isso também vai crescer, né? Outra questão são atividades muito ligadas à criatividade e a inovações, né? Ou seja, trabalhos mais intelectuais nesse aspecto, né? Então, boa parte dessa mão de obra ela vai migrar para esse tipo de atividade, né? Mas, de novo, quer dizer, é uma questão também de uma formação contínua. Então, nós temos que repensar também a forma hoje como nós estamos trabalhando na educação, né? Desde lá do fundamental até o superior, né? Para que essas pessoas elas realmente estejam capacitadas a atuar nesse novo ambiente, né? E como que vai ser essa reformulação? O que precisa ser pensado aí já na educação básica para que essas pessoas se adequem a essas mudanças? Antes de pensar, né, nessa mudança, nessa pergunta que você nos fez, gostaria de complementar as afirmações do professor Roberto. Todas essas transformações vão ocorrer, mas elas não vão ocorrer de hoje para amanhã. Então o sujeito não vai deixar de ser operador de máquina hoje e segunda-feira vai ser um cuidador de idoso. Isso deve demorar muito tempo e durante todo esse tempo, ainda na minha visão, nós teremos grandes ondas de desemprego, possibilidade de convulsão social. Isso durante o quê? Uma geração, 60 anos? Não sei, realmente não sei, mas não é questão de 1 ano, 2 anos, 5 anos, é questão de muito tempo, certo? Nós vimos, tem um exemplo clássico, né? Na Inglaterra, na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, quando se começaram a usar teares, né? Houve um movimento político, social, chefiado por um sujeito chamado Ned Ludd. Ele formou um grupo, né, os seus seguidores eram chamados de luditas, e eles se dedicavam a destruir máquinas. A ideia, teares, né? Exatamente, a ideia é vou quebrar tudo isso para que as coisas voltem ao esquema anterior. Então, essa transição não é rápida, não é simples, será muito demorada, talvez uma geração realmente. E nós temos que começar a pensar nisso já, mexendo lá no ensino básico, certo? Por exemplo, uma pessoa atuar ou ter habilidades sociais, por exemplo, eu não consigo pegar um sujeito que é, de novo, um operador de máquinas, para usar o mesmo exemplo, e dizer, olha, agora você vai ser um comunicador, você vai escrever para uma publicação, ou você vai substituir o jornalista. Tem que ter todo um preparo. Claro, o preparo de muitos e muitos e muitos anos, né? Então, isso é uma complementação ao que disse o professor Roberto, e eu acho que a nossa única alternativa, especialmente aqui no Brasil, onde nós temos essa estrutura de educação básica muito ruim, nós temos que começar a pensar nisso já. E o que assusta em nós que vivemos a educação é o seguinte, né? Muitas famílias, por exemplo, acreditam o seguinte, bom, se eu botar meu filho num colégio particular, beleza, ele vai ter uma formação boa, adequada aos novos tempos, etc. Só que o que a gente pode enxergar é que nós temos muitos empresários ruins também, né? Ruins no sentido de maus, né? Então o sujeito fala, pô, ao invés de eu dar um ensino de primeira linha para a garotada aqui no meu colégio particular, eu vou dar um ensino só um pouquinho melhor que a escola pública. Embora existam escolas públicas de primeiríssima linha, certo? Principalmente as federais. Não. Aqui no estado de São Paulo nós temos escolas... Fora daqui, alguns lugares exato. Eu estou falando mais do ensino mais básico, né? Então, o que acontece? Nós temos crianças hoje indo para escolas privadas que são de qualidade também não muito boa. Então, todo o nosso esforço como sociedade, não é isso, não é, o governo tem que fazer isso, não é, a sociedade tem que fazer isso, tem que se dedicar realmente à melhoria do ensino fundamental. Senão... Professor, essas pessoas vão trabalhar menos no futuro? Eu acho que elas vão precisar trabalhar melhor, não é menos, né? Quando veio toda a automação, toda essa transformação, todo mundo achava, né? Quando o computador entrou, falando, agora eu vou trabalhar menos, né? Todo mundo tem essa expectativa sempre. Todo mundo busca isso, eu trabalhar menos e ganhar mais, né? O que está, e aqui complementando até o que o professor falou, é exatamente isso. Assim, quando você dá um ensino de péssima qualidade, ou básico, ou só para média para passar, é um tiro no pé. Porque eu dou palestra em muitas empresas,
e às vezes não só eventos abertos, mas também fechados, e eu me deparo com empresas fazendo o papel, não é, do educar, né? Quer dizer, do básico às vezes, né? Por quê? Porque é a única forma que você tem, porque as pessoas que você tem são essas que você pode contar. Aí alguns dizem para mim, mas professor, mas tem muita gente aí fora. Não tem. A rotatividade, o chamado turnover, ele é altíssimo. Por quê? Quando as pessoas não se adequam, porque hoje não é mais a empresa que escolhe só o seu colaborador. O colaborador também escolhe a empresa. Por mais que a gente diga hoje, nós temos aí 13, 14 milhões de desempregados, ou até 27 milhões fazendo um outro olhar, as pessoas ainda estão querendo escolher. Elas ainda têm opções. Agora, que opções são essas? Né? Subemprego, com uma qualificação básica, até pode ser. Só que, como a visão hoje, principalmente das novas gerações, né, é uma visão de inovação, e eu digo assim, nós temos 3 pilares muito fortes hoje, né, que se a gente não olhar para isso, nós vamos ter um grande problema, que é, primeiramente, é a era do compartilhamento. As pessoas compartilham mais, as pessoas trocam mais, coisas boas e nem tanto, né? Os fake news estão aí, né? Quer dizer, isso também complica. Nós temos um momento do relacionamento, então, quem não se aplicar, quando a gente falou agora, qual será o profissional do futuro? O profissional do futuro tem que ser alguém muito bom em relacionamento. E também a experiência. Por quê? As empresas que hoje não proporcionarem aos seus clientes experiência, um exemplo, né? A gente teve uma era onde só existia loja física. Aí entra-se no e-commerce, e aí o e-commerce. Aí a gente começou a ter o quê? Os multicanais. Só que os multicanais começaram a se canibalizar, porque você entrava numa empresa, numa loja, e você via que o valor da mercadoria no site da própria loja era mais barato. Aí ele dizia assim para mim, na loja, olha, eu falei assim, cara, por que está mais barato? Está mais barato no site, isso é a mesma loja. Ele disse, não, senhor, mas sabe o que acontece? Aqui no shopping, a gente tem o aluguel do shopping, a gente tem as pessoas, a gente tem a iluminação. Aí eu pensava comigo assim, você quer que eu pague isso? Eu vou pagar tudo isso? Quer dizer, aí tivemos um choque. E hoje nós estamos na era do omnichannel, né? Quer dizer, todos os canais. Então, eu acho que tem 2 pontos aí que, para falar de 4ª Revolução Industrial, que nós não podemos esquecer, que é o omnichannel, ou seja, todos os canais, e a IoT, né? Que é a famosa internet das coisas, que já está acontecendo, quando você tem a integralização de tudo à tua volta. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o emprego está acabando, e aí você comentou, né, por 27 milhões de pessoas, será que as pessoas voltam? Eu concordo com o professor, eu acho que elas não voltam, mas por outro fator também, além do que ele tinha falado. Eu acho que elas não voltam porque o empreendedorismo começou a ficar mais latente nas pessoas e como uma forma de alternativa. Agora, claro, né? Para quê, Edson? Para quê? Em que setor isso vai acontecer? Ainda é talvez no setor básico, da manufatura, da venda, do serviço altíssimo. O serviço hoje no Brasil responsável por 70% do nosso PIB. Quer dizer, a gente tem um olhar muito forte para isso. E as pessoas começaram a perceber que está mudando, está sendo transformada essa questão do emprego. Não é? Quer dizer, o trabalho e o emprego começaram a ter uma convergência muito interessante, onde a espinha dorsal de tudo isso é justamente a experiência. Então, que experiência? Das pessoas, da transformação do trabalho do próprio trabalhador, do cliente e das empresas. Quer dizer, esse trio aí vai ter que começar a ter eu acho que um olhar, uma sinergia muito maior do que tem hoje. Então vamos debater essa questão do que o profissional precisa ter, continuar esse assunto no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o clipe eletrônico. Estamos de volta com o clipe eletrônico, hoje discutindo o futuro do trabalho no Brasil e no mundo. E aqui na bancada comigo o professor, palestrante e escritor Edson Andrades, o professor de Logística da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Roberto Ramos de Moraes, e o professor da Faculdade de Computação e Informática, Vivaldo José Breternitz, também da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pessoal, nesse terceiro bloco a gente discutiu a educação, no primeiro, o que é a indústria 4.0, quais são as habilidades que o profissional que vai entrar no mercado ou que já está no mercado precisa ter para encarar esses novos desafios, o que a indústria vai exigir dessas pessoas, o que é preciso fazer aí no curto e no médio prazo. Uma coisa que a gente vê que vem ganhando muito espaço, inclusive na nossa universidade, isso é objeto de um ano de curso, em todos os cursos da universidade, é empreendedorismo.
A capacidade de empreender é fundamental. E vamos entender aqui a capacidade de empreender, não a ideia de que o sujeito simplesmente vai sair da universidade e vai abrir uma pequena empresa. Ou uma franquia. Até isso. Mas até empreender dentro da sua própria empresa, né? Então, essa capacidade, na minha visão, vai ser muito exigida. Mas esse conceito de empreendedorismo que você está falando não é aquele conceito que a gente conhece normalmente. Você vai explicar agora como é que é isso? Tá certo? Não, sim, veja, eu disse, não é aquele empreendedor, não é apenas aquele empreendedor que vai adquirir uma franquia, que vai abrir uma empresa. É aquela pessoa que vai ter uma postura, um mindset dentro da sua empresa de buscar novidades, buscar desenvolvimento para si, para os processos da empresa, para os seus colegas de trabalho. Então, essa capacidade, na minha visão, vai ser muito valorizada. Aqui no Brasil, nós já sentimos, como eu disse, no Mackenzie, todos os alunos de todos os cursos da universidade têm 2 disciplinas, 1 ano desse tipo de formação. E a gente vem observando isso fora do Brasil também. No Brasil, infelizmente, nós tínhamos, ou felizmente, nós tivemos, num passado muito remoto, uma postura do tipo, meu filho, você preste um concurso, vai ser funcionário público, tua vida está garantida, tá? Isso já não é mais bem assim, né? Depois, meu filho, você faça o Senai, você vai trabalhar numa fábrica, seu futuro está garantido, né? Nós aqui no Brasil nunca tivemos uma mentalidade empreendedora. Isso parece que até forçado por toda essa onda de desemprego, tal, vem surgindo aqui. E como eu disse, isso não é uma característica nossa só. Eu passei as 2 primeiras semanas do mês de julho no Chile, numa universidade chilena, dando um curso de empreendedorismo. Nós tínhamos alunos chilenos, alunos brasileiros, alunos panamenhos, alunos argentinos. Então, é um exemplo de como a gente enxerga o desenvolvimento desse interesse pelo empreendedorismo, no sentido mais amplo da palavra, não só de vou abrir meu negocinho, em toda a região, pelo menos da América Latina, onde não havia esse tipo de mindset. O que muda na mentalidade de chilenos, argentinos e outros povos sul-americanos em relação aos brasileiros? Só que teve lá. Eu senti, dentre esse pessoal, uma relação muito até de admiração por nós brasileiros. Eles conhecem os nossos problemas, sabem que nós vivemos uma crise política, uma crise econômica, mas a gente percebe uma inveja saudável desse pessoal em relação a nós. Agora o professor está falando aqui, já dá uma vontade de opinar em cima disso, e é fantástico isso, porque realmente é isso, né? Quando fala da habilidade do futuro, do novo emprego, do novo trabalho, é o intraempreendedorismo mesmo, é o empreendedor dentro, não necessariamente ele ter um negócio dele. E essa coisa do cabeça de dono, que as empresas cada vez mais buscam, ela é fundamental. Mas como que isso vai se concretizar? E a gente fala sobre educação o tempo todo, e eu desperto aqui assim, um olhar para essa educação, sim, mas ela com aplicabilidade. Vou dar um exemplo aqui. Eu dei uma palestra num dos estados, numa cidade do Brasil, aí o meu voo naquele dia era um pouco mais tarde, eu falei, vou dar uma passeada por aqui, não conhecia muito a cidade, e eu resolvi comprar um reloginho despertador para minha filha. Tenho uma filha de 10 anos, ela falou, pai, eu quero acordar de manhã sozinha, não sei o quê. E aí eu entrei numa loja, e tinha um reloginho despertador assim pequenininho, eu falei, poxa, despertador isso? Ela falou, moça, qual o valor desse relógio? Ela falou para mim, R$15. Eu achei o preço justo. Eu falei, tá bom, você embrulha para presente para mim? Ela embrulha. Quando ela começou a embrulhar para presente, que ela me entregou já embrulhado, eu dei uma nota de 20 para ela. E perguntei para ela assim, moça, você tem algum desconto? Falei assim para ela. Ela falou, eu faço 10 para o senhor. Eu juro para vocês, se eu dou uma insistida, eu levo por 7, né? Porque sem esforço nenhum, ela ficou por 10. Aí a pergunta que vem é a seguinte, por que essa moça me deu um desconto de 1/3 do valor? Porque ela não é a dona da banca. Para ela, na mentalidade dela, na cabeça dela, ela vai ganhar a mesma coisa ao final do mês, vendendo aquele relógio por 10 ou por 15. Alguns me dizem, não, professor, sabe o que é isso? É que o relógio saiu por 3 para ela. Eu sei que pode ter saído por R$1, não é? O efeito China aí, a gente sabe que é assim mesmo. Mas a questão é assim, a dona da banca vai ter que inteirar R$5 a mais para pagar o salário dela, mas essa mentalidade ela não tem. Mas não tem por quê? Porque não é desenvolvido também.
Ou seja, Exatamente. quando a gente treina as nossas pessoas dentro de organizações, de novo, né, eu volto no assunto do adestramento. A gente treina para o saber e para o fazer. A gente não treina para o querer, para o conscientizar. Por exemplo, essa moça poderia ter noção de custo de mercadoria, noção de markup, de margem de lucro, não é? Até de fluxo de caixa. Ah, Edson, mas isso é complicado. Não é complicado. Hoje se fala de economia doméstica com tanta facilidade aí na volta. Mas por quê? Porque a gente ainda continua com, eu digo que é a nova e velha revolução industrial, a gente continua homem parafuso, homem tempo movimento, homem, né, quer dizer, essa coisa meio taylorista ainda. E isso tem que mudar. Então eu acho que a mentalidade de todos, inclusive nossa, às vezes quando a gente está empregando pessoas, a gente na área de educação, não é? E também do nosso colaborador, do nosso cidadão, é ter uma visão um pouco mais de que o salário dele, a remuneração dele não advém de uma árvore num quintal de uma empresa. Agora tivemos recentemente essa greve dos caminhoneiros e tal, e a gente via algumas fotos, enfim, o pessoal fazendo churrasco, estou de folga hoje. Aí eu pergunto, quem é que estava de folga? O empregado, porque o autônomo estava lá. Estava lá, né, porque ele sabia que ele estava parado, não estava ganhando. Então, de novo... Desesperado. Né? Claro, desesperado. Por quê? Porque o dele não está garantido. Só que quando a mentalidade não vem no sentido de que, se eu estou parado, minha empresa está parada, ela vai ter dificuldade de me pagar no final do mês, não tem esse pensamento. E eu acho que é esse o pensamento que precisa ser desenvolvido para o futuro. Voltando ao assunto da tecnologia e habilidades aí para o profissional do futuro, né? O que a gente pode... Vamos insistir um pouco nessa questão e falar um pouco o que a tecnologia vai exigir desse profissional aí no futuro. A tecnologia vai exigir, primeiro, quer dizer, um forte conhecimento desse profissional sobre essa tecnologia, de maneira que ele possa retirar dessa tecnologia o máximo proveito possível, né? Vai exigir também uma visão, né, os colegas aqui estavam dizendo, é uma visão multidisciplinar. Então, não adianta apenas mais o cara dizer, não, eu sou muito bom em finanças. Não basta você ser bom em finanças, você tem que ser bom no marketing, você tem que ser bom na gestão de produção, você vai ter que... Vai ter que entender a conjuntura de onde você está. Vai ter que ter uma visão holística, global, dentro daquela operação, né? E também, voltando também a um ponto que já foi definido aqui, a questão da relação pessoal, né? Então, esse trâmite, essa empatia, né, com as demais pessoas, sejam colegas, sejam clientes, sejam fornecedores, né? Então, esse relacionamento pessoal ele vai também ganhar uma grande importância dentro da operação como um todo, né? Porque a parte operacional em si, ela vai estar praticamente toda automatizada, né? A gente tem hoje aí impressoras 3D, né? Temos todas as bases computacionais, né? Os computadores cognitivos, né? Então, nós temos uma série de tecnologias que estão chegando, já estão implementadas e vão ganhar cada vez mais espaço, no sentido de que não tem mais tanta necessidade do ser humano ali, mas ele vai ter que entender toda essa conjuntura, ele vai ter que gerir essa conjuntura e, principalmente, ter esse relacionamento pessoal. Fazendo um exercício de futuro... Posso fazer uma colocação muito pontual? Nós sentimos isso especificamente, ou mais fortemente, na área de computação. O mundo está cada vez menor. Então, hoje é muito comum, na nossa área de computação, é absolutamente trivial as pessoas terem capacidade de se comunicar com profissionais, com clientes, com fornecedores de outros países. E isso hoje ocorre em inglês. Então, eu acho, é algo bem pontual, eu acho que os nossos jovens têm que ter capacidade de se comunicar em inglês. Capacidade de se comunicar em inglês não é falar sem sotaque, não é falar de uma maneira absolutamente correta. É capacidade de entender o que o outro está dizendo, entender o que está escrito e dizer ou escrever, né? E essa é uma falha grave que a gente tem aqui também no Brasil. Gravíssima, certo? É muito comum nós sentirmos na faculdade de computação, nas empresas que nos procuram, de novo, profissionais para a área de computação. Essas empresas trabalham em parceria com outras de fora, às vezes são filiais de empresas americanas, às vezes são empresas brasileiras que têm filiais fora do Brasil, né? E o inglês acaba virando a língua franca dessas empresas. E o profissional fala que sabe falar inglês ou que sabe falar espanhol e muitas vezes na hora do teste lá não passa nesse teste, né? Eu acho que normalmente é a timidez, né? Ou
O sujeito começa a tentar falar de uma maneira absolutamente correta e acaba se enroscando. Mas desenvolver essa capacidade é relativamente simples e a meninada não está sintonizada. A gente ouve gente falando, eu vou me formar, daí eu vou fazer um curso de inglês. Calma, não é por aí. Colocou intermediário lá no curso de inglês é porque já não fala, né? Exatamente. Eu tenho essa dificuldade também, por exemplo, quando a gente usa ferramentas computacionais, onde ali, por exemplo, aparece uma mensagem de erro, ela vem em inglês, né? E aí ele trava, porque ele não quer nem ler, né, aquela mensagem. Exatamente. Então, é realmente complicado. É algo bem pontual, mas eu acho que é algo muito importante aí para o que vem aí. Eu queria um resumo bem rapidinho, a gente já está terminando, o nosso tempo está quase estourado. Quais profissões vão continuar e quais vão desaparecer? Bem rapidamente, assim, um de vocês. Se eu soubesse, com certeza, eu ficaria milionário. Eu acredito que vão desaparecer funções repetitivas. Por exemplo, caixas de supermercado. Um grande grupo, talvez o maior grupo brasileiro de supermercados tem 80 mil caixas, 80 mil pessoas que exercem a função de caixa. Perto da minha casa, um bairro de periferia, eu já tenho caixa que não tem mais operador. Quer dizer, nós vamos ter mais 80 mil desempregados em breve, certo? Então, funções como essa, operador de caixa, caixa de banco, escriturários em geral, e alguns dizem até que algumas funções tidas hoje como mais sofisticadas, advogados, por exemplo, podem vir a desaparecer, ou pelo menos ter um número diminuído fortemente. A redução é brutal, né? Porque mesmo nessa área de saúde, que os computadores cognitivos, o primeiro diagnóstico, né, já é feito por sistemas computacionais, né? Eu acho que desaparece o generalista, eu acho que fica o especialista. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma área que eu tenho muito contato, que é o contact center, o famoso telemarketing, call center e tal. Você hoje tem os bots, né? Os bots, ou seja, o robô fazendo os primeiros contatos, e o negociador ele entra na negociação diretamente, né? Muitas áreas, inclusive empresas de cobrança, estão fazendo isso. A pessoa recebe uma ligação, mas é uma gravação. Por quê? Porque era inconcebível você ter um profissional que é bom de negociação, que a especialidade, a especificação dele é isso, ele ficar, por exemplo, de cada 30 contatos, ele ficar com 28 contatos, ele tentando localizar a pessoa. Então, a máquina vem, a inteligência vem, artificial, enfim, para fazer essa parte braçal, como é do trabalho repetitivo. Então, fica quem? Fica o especialista. Então, se você é bom em alguma coisa, se aprimore nisso, porque é isso que você vai ser cobrado. Não vai desaparecer, mas vai ser cobrado disso. Tá certo, eu queria agradecer a presença de vocês. E o Clipe Eletrônico de hoje fica por aqui. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.